Tá circulando por aí um vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tido por alguns como pivô da Operação Abafa, que acabou com a CPI do Judiciário, também chamada de Lava Toga, diz que Alexandre de Moraes será beneficiado pelo projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro. E tem muita gente braba com o 01 justamente por causa disso. E agora? Será que eu digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo, Flávio Bolsonaro está certo. Por mais que isso corroa as nossas entranhas, por mais que isso pareça um golpe, um soco, mais um no nosso já aviltado senso de justiça, acontece que não há anistia só para as vítimas de uma injustiça. Foi assim em 1979, tem que ser assim em 2025 também. A anistia só tem alguma chance de vingar se ela abarcar também os perpetradores da tal injustiça, no caso, os ministros do STF. E aí é aquela coisa, a gente, o povo, o Brasil precisa fazer uma escolha, ou mantém na prisão pessoas como a cabeleireira Débora Rodrigues, aquela que escreveu Perdeu o Mané na estátua, sem falar em vários idosos, doentes e pessoas com uma compreensão muito limitada, né, do que é uma democracia. Ou a gente solta todo mundo, dando também uma espécie de imunidade para o Alexandre de Moraes e todos os agentes públicos que participaram dessa palhaçada. E aí, você vai querer o quê? E eu sei que no mundo ideal não seria assim. No mundo ideal, certos ministros seriam condenados pelas sucessivas ilegalidades que estão cometendo, inclusive, mas não apenas, a prisão dessa gente para lá de equivocada, mas não criminosa. Mas a gente não vive no mundo ideal, longe disso, até porque no mundo ideal o 8 de janeiro jamais teria acontecido, e aqui eu nem vou falar da eleição do Lula, cujos absurdos você já conhece bem e tá careca, mais do que eu, de saber. Eu tô falando da falta de cultura democrática, um problema crônico ou estrutural, como preferem alguns, e que nos aflige desde o golpe militar, sim, golpe que deu fim à monarquia. A democracia é, para o brasileiro, um conceito estranho. Alternância de poder? Como assim? Agora eu tenho que ouvir ideias com as quais eu não concordo? Não, de jeito nenhum. Aquela pessoa de que eu não gosto, que eu odeio, foi eleita? Ah, isso é inaceitável. E por aí vai. Porque democracia, cultura democrática, pressupõe sim a aceitação do outro, inclusive dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Cultura democrática, aliás, pressupõe que esse outro, que os nossos adversários não sejam inimigos, que eles não tenham más intenções. Cultura democrática pressupõe que a gente tenha o mesmo objetivo em comum e que a gente discorde aqui e ali apenas do caminho para se alcançar esse objetivo. A cultura democrática, que vale dizer, é uma das convicções nas quais se baseia a linha editorial da Gazeta do Povo. Uma convicção, aliás, que está atrelada a outra, que é bastante difícil de entender. Tão difícil que eu juro para vocês, eu mesmo só fui entender no comecinho deste ano, a da dignidade da pessoa humana. Eu convido você a conhecer as convicções da Gazeta do Povo, mas antes eu quero encerrar este vídeo dizendo que o apaziguamento do Brasil, infelizmente, não é um ponto pacífico. Eu mesmo já escrevi sobre isso algumas vezes, já falei sobre isso algumas vezes e fui alvo de reações bastante intempestivas. E eu entendo isso. O brasileiro, você tá revoltado, você quer ver esse bando que tá lá destruindo o país na cadeia. Eu entendo de verdade. Mas entender não é compactuar com um sentimento que é apenas isso, um sentimento pouco influenciado pela razão. O fato é que a pacificação do Brasil, para mim, é a única forma de a gente voltar a ter um projeto de país. Não para mim, nem para você, e sim para os nossos filhos e netos. A pacificação do Brasil requer uma série de medidas que vão contra o nosso intuitivo desejo de vingança contra aqueles que nos roubaram e nos oprimiram, contra quem nos tirou a paz. Será que a gente vai ser capaz de engolir mais esse sapo em nome de um bem maior, um bem comum?
Você acabou de assistir ao Pensa Aí. O Pensa Aí não é análise pretensamente científica. O Pensa Aí não é react, não. O Pensa Aí não é previsão nem torcida. O Pensa Aí é uma oportunidade, um espacinho aqui no YouTube para você ir além da notícia. É para você que está aí todo indignado com a mais recente treta da internet, parar e pensar. Simplesmente pensar e, quem sabe, esboçar uma risadinha. Pensa aí, já que você está pensando, aproveite para assinar a Gazeta do Povo. Até a próxima!